Olá, amigos do canal Geomassa, como é que vocês estão? Tudo bem? Viemos para mais uma reportagem do seu Jornal do Masa, aproveitando-se da Folha de São Paulo, sexta-feira, 3 de abril de 2020, ano 100 de circulação, edição 33.238. Eu acredito que vocês estejam estranhando um pouco por que nós não estamos variando, como de costume, as publicações. É que, em função da quarentena, nós não estamos indo às bancas de revistas, assinamos a Folha de São Paulo, então por isso que estamos fazendo reportagens exclusivamente baseados na Folha de São Paulo. Apesar das minhas críticas, das minhas diferenças, o jornal tem uma grande credibilidade e muitos dos seus repórteres, correspondentes e analistas e articulistas são de ilibada reputação. Bom, mas vamos até uma reportagem da página B1 no caderno excepcional chamado Saúde Coronavírus, recém-criado pela Folha de São Paulo, em que nós temos a reportagem Vírus já infectou mais de 1 milhão de pessoas e matou 51 mil em todo o mundo. Isto que era a reportagem da sexta-feira, 3 de abril de 2020. A matéria foi assinada pela Paula Saldanha e pela Natália Cancian. Neste mesmo dia, se registrou 299 mortes no Brasil, com 58 novos óbitos apenas no dia 2 de abril. Neste dia 3 de abril já tinham sido notificados 7.910 casos. Agora nós já passamos os 10 mil casos e nós, infelizmente, no último dia tivemos 72 óbitos, não 58, já que nós estamos no dia 5 de abril. O ritmo, tanto da infecção quanto no caso dos mortos, ele infelizmente aumentou. Mas esses 7.910 casos notificados no dia 3 de abril, o número representa salto de 16% em relação à quarta-feira. Então é o ritmo de crescimento do coronavírus do dia 2 para o dia 3. Bom, gente, mas vamos lá. Europa tem mais da metade dos casos confirmados no mundo. Estados Unidos, o país com mais pacientes, 220 mil. Nós já sabemos que ele passou dos 300 mil e num único dia, no sábado, foram notificados 23 mil casos. Bom, vamos à reportagem então das correspondentes Paulo Saldanha e Natália Cancian. O número de pessoas infectadas em todo o mundo pelo SARS-CoV-2 ultrapassou a marca de 1 milhão nesta quinta-feira, 2 de abril. Segundo o levantamento da famosa Universidade norte-americana Johns Hopkins, a Europa já tem mais da metade das pessoas infectadas em todo o mundo e os Estados Unidos são o país com mais casos, mais de 220 mil. Os 5 países com mais casos são Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha e China. Só na última semana, o número de mortos pela Covid-19 dobrou. A Organização Mundial da Saúde disse temer escala ainda maior da pandemia. Então, para a OMS, infelizmente, nós estamos no início da pandemia. Ela deve escalar num ritmo muito
mais assustador. O número de casos diagnosticados, porém, reflete apenas parte do número total de infecções devido às diferenças políticas dos países. Para registrar os casos, alguns os fazem só com as pessoas em estado grave, como é o caso do Brasil. E esta falha, este problema, de propósito no caso brasileiro, chama-se subnotificação. Nós realmente não estamos dizendo a verdade sobre a doença, segundo o presidente Jair Bolsonaro, porque isso atrapalharia ainda mais a economia do que já está atrapalhando. Para comparação, a última pandemia da gripe A, causada pelo vírus H1N1, a famosa gripe suína, ocorreu de março de 2009 a agosto de 2010 e matou 18.449 pessoas em 214 países, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ela foi de março, mês 3 de 2009, até agosto, mês 8 de 2010. Ou seja, ela durou 1 ano e 5 meses. E ela matou 18 mil pessoas. Podemos dizer que o coronavírus Wuhan, ou o Covid-19, ele começa no dia 1º de janeiro. E no dia 1º de janeiro de 2020 até agora, 3 de abril, ele já matou 51 mil pessoas, ou seja, em apenas praticamente 3 meses, ou seja, 6 vezes menos tempo do que a gripe suína, ele já matou 3 vezes mais. É realmente impressionante o ritmo e, para piorar, para a Organização Mundial de Saúde, o ritmo ainda não atingiu o seu auge. A descoberta de novo vírus na China foi comunicada à Organização Mundial de Saúde no fim de dezembro de 2019. Desde então, 51 mil morreram em decorrência do Covid-19. Itália, Espanha e França são os países com mais mortes, e a China vem na sequência. Só Estados Unidos, Itália e Espanha passaram dos 100 mil casos confirmados de Covid-19. Os Estados Unidos passou dos 300 mil, é o país mais infectado do mundo, e como eu disse, em 24 horas teve um aumento de 23 mil casos. Os Estados Unidos, porém, já somam mais de 200 mil infectados e mais de 5 mil mortes. Mesmo com as medidas de distanciamento, a Casa Branca já fala de 100 mil a 240 mil mortes no país nos próximos meses. Realmente, senhoras e senhores, é um cenário bastante preocupante. Nos 2 países europeus ocorreram, respectivamente, mais de 13 mil e mais de 9 mil mortes. Eu que estou falando da Itália e da Espanha. Os outros focos da doença na Europa são a Alemanha, mais de 84 mil casos e pouco de 1.000 mortes. E isso, gente, 84 mil casos na Alemanha é o equivalente ao número de casos na China. Porém, o número de mortes é pequeno proporcionalmente às infecções graças ao sistema de saúde alemão. E a França, com mais de 59 mil infectados e mais de 4 mil mortes. Então vocês perceberam que na comparação da Alemanha com a França, a Alemanha está muito mais preparada. Enquanto a Alemanha teve 84 mil casos, a França teve menos de 60 mil casos. Ou seja, praticamente 25% a menos. Enquanto a Alemanha teve 1.000 mortes, a França teve
4 vezes mais. Isso, como a gente disse, a Alemanha tem um sistema de saúde bastante, digamos, arejado. Mas é isso, gente, nós vamos continuar tornando esta reportagem uma série por mais 2 ou 3 programas, já que depois nós temos que fazer uma análise gráfica e uma análise de mapas do que está acontecendo no mundo, ok? É isso, gente. Ficamos por aqui. Um forte abraço, tudo de bom. Até a próxima.